Olá, meus passageiros do Bus TV. Olá, meus internautas do Conexão com MárcioBrasil.com.br. E você que está aí, já se conectou? Obrigado pela audiência de vocês agora em todo o Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Mittermeier, que vai tirar todas as dúvidas nossas a respeito do lúpus. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado a você por vir aqui esclarecer tudo a respeito do lúpus para a nossa turma que está te ouvindo agora na internet, nos ônibus, em todo o Brasil. Doutor, o que é o lúpus? Bom, lúpus é uma doença que é caracterizada como um tipo de reumatismo. Quando a gente fala em reumatismo, a pessoa pensa logo em doença de velho. Mas o lúpus tem a característica de ser uma doença, ser um reumatismo que ataca pessoas jovens, ou seja, quebrando aquele paradigma de reumatismo ser doença de velho. Ou seja, é uma doença que acomete pessoas jovens, caracteristicamente muito mais mulheres do que homens, numa proporção de 9:1, na faixa etária onde a pessoa está mais produtiva na vida, seja profissionalmente, seja criando família. É por isso que é uma doença tão importante para nós tomarmos conhecimento, nós divulgarmos essa condição para que a gente consiga ter diagnóstico sendo dado precocemente. Quais são as causas, doutor, do lúpus? Bom, lúpus é uma condição que não tem uma causa definida. Ela é uma doença que tem como característica um desarranjo do sistema imunológico, só para a gente ter uma ideia, para falar um pouquinho em termos mais básicos. O sistema imunológico é aquele que nós temos, é aquele que nos defende de infecções, de neoplasias, de câncer, essa coisa. Ou seja, o sistema imunológico foi feito para nos defender. Acontece alguma coisa com o lúpus, que o sistema imunológico fica meio irregular, fica meio alterado, que começa a produzir as defesas, as armas contra as suas próprias células, tendo então consequências desastrosas às vezes para o paciente. Então, causa não tem até o momento nenhuma causa definida para essa condição, mas a gente sabe que é uma doença de etiologia, ou melhor, relacionada ao desarranjo do sistema imunológico. O que é o lúpus propriamente dito? Então, até o momento não se identificou nenhum micro-organismo, nenhum vírus, nenhuma bactéria, alguma coisa ainda não conhecida. Se me perguntar daqui a algumas décadas, se eu estiver vivo, com certeza vou dizer, puxa, o lúpus é desencadeado por tal agente. Não existe até o momento, nenhum agente que possa desencadear a doença. É bem verdade que alguns fatores contribuem para o desenvolvimento do lúpus, ou seja, a pessoa tem o background genético, tem uma tendência genética, mas tem um fator ambiental, como muita exposição ao sol, e tem alguma coisa de hormonal, porque tem muito a ver com estrógeno, tanto que dá muito mais em mulheres do que em homens. E depois da menopausa, o lúpus geralmente fica mais brando, ou não acontece raramente, porque é quando o nível de hormônio estrogênio está muito baixo. O senhor falou em genética. O lúpus é hereditário? A ideia de hereditário, de uma forma geral, é a ideia de uma condição que passa de pais para filho. Não, lúpus, o que nós dizemos assim sobre lúpus é que é uma condição que tem uma tendência a ocorrer na mesma família, mas numa frequência relativamente baixa. Ou seja, se eu tenho um diagnóstico de lúpus, a chance de ter um parente próximo a mim com lúpus é de 5%, é 1 em 20. Então, não é para se imaginar que a mulher que teve o diagnóstico de lúpus, que os filhos necessariamente terão essa condição. Em geral, isso não acontece. E gêmeos homozigotos, eles teriam os dois lúpus? Podem ter ou podem não ter. Aí também tem um componente genético, mas não é só a genética, mas tem os outros agentes que podem participar na expressão da doença. E os sintomas, doutor? Quais os principais sintomas de um portador de lúpus? O grande desafio para o lúpus, eu acho que é o médico dar o diagnóstico precocemente. É por isso que é mandatório uma campanha imensa de divulgação da doença, porque muitos pacientes não têm diagnóstico, ou então muitos pacientes levam muito tempo para que tenham o seu diagnóstico estabelecido, porque os sintomas podem ser muito variados, ou seja, o que é mais característico no lúpus
é dor articular, inchação das juntas, porque afinal é um tipo de reumatismo, e uma mancha na pele vermelha, e que quando a exposição ao sol, ela fica mais ativa. Chama até de borboleta. Parece uma asa de borboleta no rosto, isso fala muito a favor de lúpus. Ou seja, não só essas duas coisas, o nome da doença que nós estamos discutindo é lúpus eritematoso sistêmico. Eritematoso, tecnicamente, é alguma coisa vermelha da linguagem médica. Então, lúpus é eritematoso porque fica com a mancha vermelha, que pode ser no rosto, mas pode ser em outras partes do corpo, particularmente aquelas áreas expostas, e sistêmico porque pode acontecer e acometer qualquer órgão ou sistema. Então, assim, às vezes a pessoa tem várias manifestações ao mesmo tempo, às vezes tem uma manifestação só, e aí é preciso que o médico tenha intimidade, os pacientes comecem a procurar os médicos a partir do momento que foi identificado alguma coisa, para que o diagnóstico seja definido mais precocemente. Tem um órgão onde ele mais aparece? Eu ouvi falar bastante dos rins, ele ataca muito os rins. É verdade? O mais comum em termos de manifestações clínicas, o envolvimento articular, que eu acabei de dizer, e as lesões de pele. Mas existem situações e órgãos que são acometidos eventualmente, não raramente, e esses são os que nós nos preocupamos mais. Por exemplo, o rim que você acabou de dizer. O rim, quando é acometido no lúpus, nós nos preocupamos demais. Ou seja, precisa de um tratamento precoce, um tratamento agressivo, porque há risco de desenvolver insuficiência renal e ir para a máquina de diálise. Do mesmo jeito, às vezes tem acometimento de cérebro, com convulsões, derrame, AVC. Isso tudo é o lado, diria assim, o lado pesado, o lado grave do lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é contagioso, doutor? Lúpus não é contagioso, não passa de uma pessoa para outra. Isso é muito importante nós esclarecermos, porque muitas pessoas têm as lesões que não ficam limitadas à pele do rosto, e sim em várias partes do corpo. E ao entrar no ônibus, a pessoa olha o vizinho e fala, poxa, eu estou junto aqui dessa pessoa, será que vai passar para mim essa doença? E não tem nenhuma chance dessa doença, essa condição, como eu falei, de base imunológica, passar de uma pessoa para outra. Nem através do sexo? Não tem nenhuma condição, não tem nenhuma maneira de passar de uma pessoa para outra. Pode dormir, transfusão beijar, de sangue? Não tem condição. Não acontece nada se houver contato direto até por transfusão. E o lúpus tem cura? Lúpus, eu diria, quando me perguntam isso, eu digo, a resposta é semelhante ao tratamento da hipertensão e do diabetes, ou seja, tem cura. O que é cura? É tratamento. Você tem tratamento para ter condição e qualidade de vida boa. Então, lúpus, com diagnóstico precoce, evitando-se o aparecimento de complicações graves, como aquela que falamos do rim e tal. Essa é uma condição que pode ser compatível com uma vida muito boa, qualidade de vida ótima, fazer quase tudo porque não tudo, porque é mandatório evitar a exposição ao sol, é bom e é recomendável a mulher não usar hormônio, pílula anticoncepcional, porque tem estrógeno. Fora isso, a doença estando controlada com sua medicaçãozinha, a pessoa pode viver muito bem. E, por sinal, muita gente tem lúpus, não tem nenhuma manifestação, porque a doença às vezes vai e volta, e às vezes não toma medicação nenhuma. Então, tem que ver o lado otimista da coisa também. Mas é preciso tomar cuidado para que não deixe a coisa tomar um curso ruim em termos de complicação em um órgão nobre. O senhor falou que a maior incidência está nas mulheres, em torno de 90% das pessoas acometidas pelo lúpus são mulheres. É possível uma mulher engravidar tendo lúpus? A pergunta é muito interessante porque é comum e antigamente havia a ideia de quando a mulher tinha lúpus, até abortamento era indicado no passado, como não pode ter lúpus, a mulher lúpica não pode engravidar porque complica a sua vida e a criança morre. Hoje não. A mulher com lúpus pode engravidar, mas é preciso que o lúpus esteja absolutamente sob controle, particularmente sem envolvimento renal. E aí, tomando sua medicação, ou mesmo sem tomar a medicação, ela engravida, ela tem filho e vive normalmente. Agora, é preciso ser entendido que não é todo mundo, toda mulher que tem o diagnóstico de lúpus, vou engravidar agora. Não, espera um pouquinho. Você tem que estar preparada para engravidar no sentido de controle da sua doença. Sua doença tem que estar controlada para poder se propor a engravidar. Doutor, Salvador é a cidade hoje que tem a maior concentração
de negros fora da África. E eu estava lendo também que o lúpus parece que tem uma maior incidência nas pessoas afrodescendentes. Isso é verdade? Infelizmente, no Brasil inteiro, eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia e falo isso com tristeza. Nossa sociedade ainda não desenvolveu um estudo epidemiológico para nós sabermos quantos casos de lúpus nós temos, se lúpus é mais comum em negro ou em branco no Brasil, porque o que você acabou de me perguntar se refere à estatística do exterior. Ou seja, nos Estados Unidos o lúpus é mais comum em negro, o lúpus é mais grave em negro. Se isso é verdadeiro para o Brasil, eu tenho a impressão que o número de casos de lúpus na Bahia, logicamente, será, por exemplo, muito maior do que do resto do país. Ou seja, com lúpus é também muito mais grave. Isso eu não posso afirmar, são deduções baseadas na sua pergunta, porque, de fato, se nós fizermos, extrapolarmos os dados de fora para o que temos aqui em termos de negro, eu acho que vai ter um número de lúpus muito maior na Bahia e mais grave. Doutor, o que é que está faltando para se conhecer mais a respeito de lúpus? O senhor acha que está faltando mais pesquisa para ter esses dados certos, por exemplo? O senhor sabe quantas pessoas hoje sofrem de lúpus no Brasil? Esse é um número que não sabemos ainda, mas eu acho que é mandatório que haja esse tipo de estudo, porque muita gente tem lúpus e não sabe que tem lúpus, não tem esse diagnóstico. Se nós formos fazer uma comparação com os dados, novamente, de outros países, a gente calcula que, por exemplo, no estado como a Bahia, a gente deva ter uns 7 mil casos de lúpus, no Brasil, 150 a 200 mil casos de lúpus. No mundo, 5 milhões de pacientes com diagnóstico de lúpus. Então, isso eu estou me referindo a um lúpus, que é o lúpus eritematoso sistêmico, aquele que pode envolver pele, articulações, cérebro, as células do sangue, e ainda tem um subgrupo que é importante enfatizar e lembrar a população, que é um lúpus só de pele. Esse não envolve, em geral, outros órgãos, e quem trata, por exemplo, é o dermatologista. Então, eu estou falando desses números, assim, me referindo ao lúpus eritematoso sistêmico, que quem trata é o reumatologista, o médico de reumatismo. Mas ainda existe uma população, talvez com um número igual, de lúpus somente da pele, cujos cuidados são mais relacionados à proteção solar e medicação de uso tópico, diferente do lúpus, que esse é complexo, que é o sistêmico. Existe algum exame, doutor, que a pessoa pode fazer que possa diagnosticar o lúpus? Bom, eu acho que o mais importante é estar pensando sempre nessa condição, porque, como eu falei, tem manifestações muito variadas. A pessoa pode procurar um pneumologista porque tem água na pleura, procurar fazer um exame de rotina para entrar numa empresa e ver os glóbulos brancos baixos, leucopenia. Isso pode já ser uma manifestação, mesmo que silenciosa, da doença. Pode procurar um ortopedista de maneira equivocada, porque tem uma dor nas juntas sem trauma. Isso aí faz com que o médico pense, se o médico estiver atento, se estiver bem educado, cada vez mais é importante que a divulgação da doença seja feita, porque com a ideia da doença em mente, existe um teste que nós chamamos de FAN, fator antinúcleo, que é um teste de triagem para o lúpus sistêmico. Ou seja, o primeiro teste deve ser esse, e esse sendo positivo não diz que é lúpus necessariamente, mas se for negativo, torna muito pouco provável que seja o lúpus sistêmico. Ainda pode ser lúpus só de pele, dando esse teste negativo. Então, qual é o teste que nós fazemos de triagem quando há uma suspeita, qualquer que seja ela, de lúpus? O fator antinúcleo FAN, fácil de fazer, é um teste simples, de teste de sangue, e com um resultado rápido, e define, norteia o médico se está no caminho do lúpus ou não está no caminho do lúpus sistêmico. Então, aquele check-up que as pessoas costumam fazer, básico, não define se a pessoa é portadora de lúpus ou não. Não, mas eu comentei, eu acho que o grau de suspeição do médico tem que existir, algum grau de suspeição, porque, por exemplo, como eu falei, faz um hemograma, tem uma anemia intensa, tem uma contagem de leucócitos baixos, a contagem baixa de leucócitos, isso faz pensar. Procura o pneumologista, faz um raio-x de tórax para fazer qualquer exame pré-admissional, aparece uma aguinha na pleura, faz o exame de urina com uma alteração do sumário de urina. Esses exames simples já podem nortear o médico para indicar
a possibilidade de investigar essa condição. E é assim mesmo que deve ser feito. Por isso que eu acho que é muito mais importante o diagnóstico de lúpus que seja feito por um médico da saúde da família do que pelo especialista, porque o especialista, no nosso caso, o que nós vemos são os casos mais complexos, mais complicados. E aí é a consequência da doença. O bom é ter o diagnóstico muito precoce a partir de um dado pequeno e ter uma população de lúpus controlada, com a doença controlada, e não lúpus, uma população de lúpus entrando em diálise, internando nos hospitais. Então, vive bem, doutor, uma pessoa que tenha lúpus e que tenha encontrado esse diagnóstico cedo, é capaz de viver uma vida normal? Vida normal, muita gente tem lúpus, muita gente pessoas próximas a nós tem o diagnóstico de lúpus, e a gente, puxa, nem sabia que tinha lúpus, porque essa pessoa teve o diagnóstico precoce e com certeza está tomando sua medicação de maneira correta e às vezes sem qualquer medicação. Como a doença oscila ao longo do tempo, pode reativar, é preciso que o médico esteja acompanhando. A qualquer sinal, apareceu alguma coisa alterada, que seja instituído o tratamento. E para aqueles que não são cuidadosos, nunca checam a saúde, e que deixam de fazer o diagnóstico, o lúpus pode matar? Lúpus é uma doença, lúpus eritematoso sistêmico, vou enfatizar esse sistêmico, é uma doença que pode matar. Isso é um número, isso é uma constatação triste, porque no Brasil, infelizmente, não existe uma estrutura de atendimento voltada para a população de lúpus, ou seja, a gente encontra no Brasil inteiro uma carência imensa de locais de referência para atendimento de lúpus. E muitas pessoas... Por conta de quê, doutor? Investimento? Eu acho que não existe um planejamento, não tenho certeza, do próprio governo do Brasil para uma política para lúpus. Não existe essa política voltada para atendimento de lúpus. Então, o que é que acontece? O paciente procura lúpus, o médico já com as complicações do lúpus. Não raramente o paciente desenvolve insuficiência renal, vai para a diálise. Não raramente uma mulher jovem, bonita, com 2, 3 filhos para criar, tem a doença diagnosticada tardiamente e termina falecendo. Então, lúpus sistêmico pode matar. É por isso que é mandatório a divulgação da doença. O governo já deveria ter feito isso em termos de divulgar mais a doença, de fazer campanhas como tem da AIDS, tem da tuberculose, do lúpus, porque é uma condição que mata, que pode matar se a pessoa não estiver recebendo os cuidados apropriados. Então, repetindo agora para aqueles que estão te ouvindo, se eles acham que possam se encaixar em algum desses sintomas que o senhor falou, de pele, ou alguma dor reumática, ou alguma mancha na pele, qual a primeira coisa que eles devem fazer? Eu acho que se nós tivéssemos uma estrutura de atendimento de clínicos que atendesse a toda a demanda da população, seria ideal, porque o próprio clínico pode fazer a triagem e pedir o teste como um FAM, para dizer, não, esse teste é positivo, então eu mando para o especialista para definir se realmente, e o especialista é o reumatologista, para definir se realmente a doença é lúpus ou não. Ou seja, agora, quando é que a pessoa que está ali assistindo a esse programa, o que é que eu devo me preocupar? Não, apareceu uma mancha vermelha, que se expõe ao sol, fica vermelha demais, junto com... É só no rosto, doutor, essa mancha? Pode ser no corpo todo, nas áreas expostas, dores nas juntas, mulher jovem em geral, mas pode acontecer em homem, como eu falei, dores, inchação nas juntas, febre, às vezes, emagrecimento, queda de cabelo significante. Eu não quero falar queda de cabelo, porque senão a mulher vai entrar em parafuso, porque toda mulher perde cabelo, eu também, homem também, como você pode ver. Mas o fato é que aquela coisa, somando essas peças, assim, emagrecimento, a mancha na pele, inchação das juntas, febre, isso tudo já é mandatório que já se busque ajuda para se definir se o diagnóstico é lúpus, porque ela imita muitas doenças infecciosas, imita muitas doenças, até alguns tipos de leucemia, etc. Então, o lúpus é uma doença traiçoeira, mas a pessoa tem que, aos primeiros sinais suspeitos, esses que eu acabei de falar, deve procurar uma ajuda para definir se está diante de uma condição tratável, como lúpus, ou outra condição mais complexa ainda. Ok, pessoal. Aí embaixo agora no vídeo vai estar aparecendo também o Facebook do Dr. Mittermeier, do grupo responsável pelo lúpus. Vai estar também aparecendo o site, para vocês que ainda têm alguma dúvida a respeito.
Professor Dr. Mittermaier, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você pela oportunidade de estar divulgando conhecimento sobre essa condição, que às vezes é devastadora, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Agradecer a todos vocês que estão aí agora nos ouvindo e pedir que participem lá no conexãocommarciobrasil.com.br. Diversas entrevistas, diversos quadros. Gostaria de ver vocês lá. Um beijo, pessoal. Boa viagem.